Há um provérbio que eu tenho mencionado bastante aqui, que é o provérbio capítulo 4, verso 25. Provérbios 4, 25. Se você puder abrir, você vai anotar aí, e você pode até anotar quantas vezes o pastor menciona esse versículo, você vai perder a conta. Porque é um versículo central na nossa reflexão, para a nossa vida. Provérbios 4, 23 é esse versículo. Ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você guardar, guarda o teu coração. Se nós não guardarmos o nosso coração, ele pode acontecer o seguinte: subtilmente, sorrateiramente, ele vai sendo tomado por algo maligno que vai deformando a nossa inclinação e vai corrompendo. E isso não acontece da noite para o dia, vai acontecendo na medida em que nós vamos dando espaço para o inimigo, espaço na contemplação das coisas que não agradam a Deus. Eu tenho falado aqui para vocês, né, que aquele livro, aquela epístola de João, ela termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu li uma vez um pastor que escreveu exatamente sobre isso, e ele disse o seguinte: é estranho como é que termina essa epístola de João, filhinhos, guardai-vos do... Que modo estranho, parece que ele ia falar mais alguma coisa e de repente vem com essa, né? Ou o livro, ou a carta está encerrando e ele diz: filhinhos, guardai-vos, parece que ele lembrou na última... Não, ele já tinha mencionado, mas de outra maneira, porque quando ele disse: filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, né? Ele estava falando que isso pode se constituir num ídolo: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Eu tinha falado aqui há pouco tempo que isso é aquela trilogia sexo, dinheiro e poder nas suas distorções. Porque essas coisas, na verdade, quando elas são santificadas, elas são bênção, não é? O sexo, que foi um projeto de Deus, é bênção dentro de uma ambiência de santidade, assim como a gestão do dinheiro, assim como a gestão do poder. Mas nas suas distorções, elas são um problema. Então, o amor a Deus vai nos livrar-nos do amor ao mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, não é? Então, o que ele está dizendo: guardai-vos dos ídolos, é porque certas coisas podem se tornar ídolos no meu coração. E esse é que é o problema. O problema da idolatria não é a devoção a uma certa imagem, também o é, mas a idolatria está muito ligada às devoções e afetos do meu coração, e que me levam a tomar certas decisões, certas atitudes e certo tipo de comportamento, não é? E certo tipo de ação. Todos nós temos que realmente guardar sobre todas as coisas o nosso coração. E isto é realmente algo que nós temos que ter em mente. Quando nós falamos de coração, não é? E a gente é jovem, a gente logo pensa nas paixões, né? É interessante. Sabe que e você já sabe, porque nós falamos várias vezes daquele juiz que foi um homem de uma força extraordinária, mas que foi vencido por pessoas sem tão grande força, mas com grande astúcia. Nós estamos a falar de Sansão. Sansão foi um nazireu, ou seja, era um menino consagrado desde o ventre materno. Portanto, nunca o seu cabelo foi cortado, porque isso era sinal da sua consagração. É interessante que, se você for para o livro de Juízes, capítulo 14, de 1 a 3, vai dizer que Sansão se enamorou, está lá, os afetos, não é? De uma mulher que era filha dos filisteus que dominavam sobre Israel, não é? E
Todo o problema de Sansão começou com as suas paixonetas pelas filhas dos filisteus. Aliás, eu vejo assim, Sansão era um homem forte, mas o problema dele estava nos afetos do seu coração. Eu acredito que os pais de Sansão lhe deram a melhor formação possível. Tanto é que quando Sansão quis se casar com aquela mulher, não é? Lá em Juízes 14, não é? Ele, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, 14:1, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Os pais deram a orientação certa, mas o coração dele ficou tomado de uma paixão. Era jovem, não é? Sabe, eu gosto de falar este tipo de coisa, porque eu sei que todos nós, não é, temos realmente como um grande desafio encontrar a pessoa certa. Mas sabe, e aí nosso coração pode pregar-nos partidas, né? Dizem que o amor é cego, né? A paixão é cega, o amor não é. A paixão é cega. E sabe, eu tenho falado sempre, e é uma coisa que certos estudos têm dito, que paixão é um estado, né? E a paixão, ela dura, quando muito, 24 meses. Depois que só arrefece, não é? O amor não, o amor é eterno. O amor é uma coisa que se constrói. A paixão você sente, é aquela coisa, né, que deixa você totalmente... A gente tem que tomar cuidado, porque podemos ser traídos pela paixão. Foi o que Sansão passou aqui. Os pais aconselharam, falaram assim: olha, você está exatamente indo atrás das filhas desses incircuncisos. Por que ele usou essa palavra incircunciso, né? O pai dele usou essa palavra. Sabe o que era circuncisão? Circuncisão era sinal da aliança que Deus fez desde os patriarcas. Todos eram circuncidados porque Abraão tinha uma aliança com Deus. A circuncisão era um sinal de um compromisso, de uma aliança com Deus. Quando eles diziam, esses incircuncisos, está dizendo, tu és do povo da aliança, e eles não. Você é do povo da promessa, eles não. Sabe que às vezes as pessoas não conseguem compreender quando nós, por causa da nossa afetividade, né, a gente tem tudo, só não é crente, né? Tem tudo que eu queria, é bonito, Eu lembro que meu irmão, uma vez ele falou de uma menina, e minha avó, muito naquela sabedoria daquelas pessoas mais experientes na vida, perguntou assim para ele em japonês: ela é cristã? É uma pergunta para desarmar qualquer um, não é? Assim, porque o interesse da minha avó ela é do povo de Deus ou não? Sem falar muito, a minha avó, do alto da sua experiência, perguntou: é do Senhor? É uma pergunta muito séria, sabe? E eu pergunto, se você vem e fala: pastor, eu estou namorando. Eu falo assim: é cristão, é do Senhor? Tem aliança com Deus? Se não, põe o pé no travão. Ah, pastor, como o pastor é antiquado. Não, eu sou bíblico. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Paulo escreveu isso e ele estava inspirado por Deus, eu não posso dizer outra coisa, né? Ai, mas pastor, fulano de tal, não sei o quê. Deu certo. Olha, toda regra tem sua exceção. E eu diria assim, Deus é misericordioso. Mas tudo tem um preço. Deus até permitiu que Sansão, e cumpriu o plano dele ali, nessa situação. O autor isso vinha do Senhor, não que a desobediência vinha do Senhor. Atenção, Deus cumpre os seus propósitos apesar do homem, mas não desresponsabiliza a ti das escolhas que você faz.
Se tu não guardaste teu coração, vai escolher as consequências de ter seguido o seu coração, que, como disse o profeta Jeremias com muita propriedade, é enganoso. E o nosso coração, o meu e o seu, poderão pregar-nos partidas muito perigosas, muito perigosas. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Sansão não guardava coração, não. Ele se envolveu com essa miúda, casou com ela, fez festa de casamento, e lá começou já, na festa começou o problema, e você sabe depois do que aconteceu, e houve até morte e coisas assim. Foi horrível. Depois você vai ver, na história de Sansão mesmo, lá no capítulo 16, ele foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Epa, esse menino não aprende. E depois, no próprio capítulo 16, versículo 4, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Aí você já sabe o resto, foi a ruína de Sansão. Meus queridos, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Faça-me o favor. Ele foi um juiz em Israel por 20 anos, podia ter sido por muito mais, podia usar a sua força de uma forma muito melhor, mas o coração dele é fraco, não guardava o coração. Sabe o que diz Paulo ao jovem Timóteo? Que ele sabia que, sendo jovem, estava sujeito a muitas paixões. 2 Timóteo 2, 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Está lá em 2 Timóteo 2, 22, para você anotar. Foge da tentação, não vai dar uma de forte, foge, pernas para que te quero. Lembra de José quando estava sendo assediado pela esposa de Potifar? Sabe o que ele fez? Pernas para que te quero, deixa eu sair fora disso. Ele não falou assim, Senhor, eu vou orar aqui à beira da cama dessa mulher para ficar forte. Não! Era o momento de tomar uma atitude, a atitude é, a porta é ali, estou fora. Sabe? Bom senso, meus queridos, bom senso, não é? Sabe, e você sabe que o coração pode pregar a partida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Um outro personagem que realmente estava totalmente insuspeito, era um rei dos mais piedosos que Israel teve, descendente de Davi. Conhece a história do rei Ezequias? Foi um rei piedoso, um grande estadista, um homem que dependia de Deus. Deus deu uma grande vitória e livramento contra o cerco que a Síria lhe fez. Olha, este homem se tornou um homem poderoso. E Deus mandou o profeta assim, olha, Ezequias, arruma a tua casa, que você vai ser chamado, arruma a tua casa. E ele chorou, por quê e tal, não sei o quê. Deus falou, tá bom, profeta, vai lá, fala com ele que tem mais 15 anos. Sabe o que eu vou dizer para você? Não sei se alguém já disse, mas eu já li. Antes ele tivesse aceite aquele destino de Deus. E falou assim, Senhor, pode me levar, despede o teu servo em paz. Durante esses 15 anos, ele teve um filho, chamado Manassés. Pior rei que Judá pôde ter, Manassés. Nasceu nos 15 anos que ele pediu para Deus. Deus lhe deu, mas nasceu nesse período. Podia ficar sem essa. Podia, mas não ficou. Mas esse talvez não fosse o principal problema do rei Ezequias. Quando Deus o curou da doença que ele ia morrer, e lhe acrescentou 15 dias, claro, e ele ficou muito feliz, ficou próspero, etc. Mandaram uma embaixada da Babilônia para saber o que aconteceu, que maravilha. Há um texto muito curioso sobre o fim de Ezequias, que está lá em 2 de Crônicas. Muito curioso. Se você nunca leu esse texto, é bom ir lá. 2 de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Versículo 31. É curioso o que diz este versículo. É muito curioso porque fala do coração.
Contudo, está falando do rei de Ezequias, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, olha o que vem agora, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Sabe, a gente deve tremer na base quando isso acontece. Toma, fica por tua conta e risco, faz tudo o que quiseres. Isso é um perigo. E sabe o que ele fez? Os embaixadores foram, ele ficou impressionado, né? Veio de tão longe para me felicitar. Sabe o que ele fez? Ele mostrou todos os tesouros que ele tinha, tudo que havia nos seus palácios, no seu reino, e mostrou. O que você acha quando alguém mostra tudo que tem? O que se revela? Olha, meu palácio, olha os meus tesouros, vou te levar lá para você ver o vinho que eu tenho na adega, olha a minha coleção de arte, olha as minhas armas, olha quantos cavalos eu tenho, quantos carros, olha quantas cidades fortificadas. O que é isto? Ostentação, né? Vaidade. Devia ter ficado quieto, muito obrigado, né? Então, sabe por quê? Despertou provavelmente nos babilônios que havia ali na Palestina um reino que tinha muito. É claro que todos, não tem problema nenhum, o rei está podendo, deixa ele mostrar. O profeta Isaías foi, o que eles viram na tua casa? O que viram no teu reino? Ele disse assim, não há coisa que eu tenha, que eu não lhes tenha mostrado. O profeta Isaías disse, pois tudo um dia será levado para onde? Para a Babilônia. Que triste, não é? Sabe, irmãos, isso me dá até medo, no bom sentido, um temor, porque o nosso coração, mesmo de pessoas tão piedosas quanto o rei Ezequias, pode se deixar levar pelo momento, pode se deixar levar pela vaidade, pode se deixar levar pela coisa que nós temos de mais forte em nós. E ele era um rei poderosíssimo, ele era um rei que tinha conseguido colocar Israel como potência regional. As pessoas admiravam, porque também ele orava, Deus atendia, e ele, por um milagre, estava vivo. Mas começou a mostrar tudo aquilo que foi a graça, mas ele estava lá mostrando, não é? Sabe, tome cuidado com isso, porque quando a gente expõe-se demais, a gente fica vulnerável. Cuidado. Não é toda a gente que chega lá com um sorrisinho, que você abre o coração, mostra tudo. É por vaidade, por ostentação. Não, seja discreto. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê? Como é triste, não é? Aqueles embaixadores provavelmente estavam, entre aspas, bem intencionados. Estavam tão bem intencionados para eles próprios, porque um dia depois, tudo foi levado para a Babilônia. Um dia depois, alguns dias, algumas gerações depois, os próprios descendentes do rei Ezequias foram levados para ser cativos para a Babilônia. É triste, não é? E ele disse assim, boa é a palavra do Senhor, por quê? Porque ele sabia que ele não era para os dias dele, era para o futuro. Só que ele devia pensar que nas futuras gerações o que padeceriam. Por quê? Porque ele não guardou seu coração. Porque Deus revelou que no coração dele alguma coisa não estava bem. Ore, Deus nunca me desampare. Não me deixe à mercê do meu coração enganoso. Outra história, e esta já do período da igreja, muito conhecida de todos nós, mas você vai ver o diálogo aqui sobre o que fala. Atos capítulo 5. Atos são os primórdios da igreja, todos vivendo aquela alegria do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, do grande amor que a igreja estava experimentando, da solidariedade,
do desapego aos bens materiais e colocar todos os bens a serviço do próximo, da causa do Evangelho e das pessoas necessitadas. Havia um homem chamado Barnabé, que ele tinha um campo, vendeu e pegou aquele valor e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé era uma pessoa muito querida, muito conhecida, todos apreciavam, e esse gesto provavelmente despertou ainda mais a admiração sincera que as pessoas tinham, porque Barnabé era de fato desprendido, não é? Você vai ver que o Barnabé era tão desprendido e tão filho da exortação, que quando Paulo se converteu, foi Barnabé que falou assim: olha, deixa eu apresentar você para os apóstolos. Foi Barnabé, o homem separado por Deus, para junto com Paulo formar a dupla de missionários enviados pela igreja de Antioquia. Foi Barnabé o homem que, vendo que o João Marcos era inexperiente, por isso voltou para casa, deu-lhe uma segunda oportunidade e o treinou, porque Paulo tinha a fasquia muito mais elevada e achava que João Marcos não tinha futuro no campo missionário, mas Barnabé o levou para Chipre, o discipulou e etc. Se não fosse Barnabé, talvez João Marcos nem viesse a ser o missionário que veio a ser, e no fim da vida Paulo reconhece que João Marcos era assim útil para o ministério. Esse era o coração do Barnabé, um homem realmente com um coração generoso, de grandes afetos pelos seus irmãos, era até chamado filho da exortação, que é o filho do encorajamento. Mas isso também despertou coisas no coração das outras pessoas. Havia um casalinho na igreja chamado Ananias com a sua mulher Safira. E eles falaram assim: nós também vamos vender, vamos fazer uma boa oferta. Ok. Capítulo 5 de Atos diz que, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ótimo, que bom, é deles. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Parece que não tem mal nenhum, não é? Mas viu que o autor, que no caso aqui é Lucas, não é? Ele deixa claro, no versículo 37, que o Barnabé, 37, capítulo 4, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou, não é? Mas, capítulo 5, verso 2, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Subtraiu algo para si, mas levou como se tivesse a mesma atitude que Barnabé. Isso é uma dissimulação. Não é tão grave assim, pastor, afinal, né, até deu uma oferta e tal. Não, é que mensagem que ele queria passar. A gente pensa que mentira é só você contar a coisa e não ser exatamente, mas ensinar também, é dissimulação. Veja só o que aconteceu, Pedro viu a cena, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o quê? Seu coração. O problema estava lá. Por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Foi sério. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Você imaginou se Pedro estivesse na igreja de hoje? E o pastor não ia ficar cansado de fazer funeral, gente. Porque não é possível. Não é? Irmãos, o que eu fico pensando é para você ver como que o coração, quando dá espaço para Satanás, se torna perigoso para a própria pessoa. Só um detalhe, você já viu que lá na lista de dons de Corinto, creio, fala de dom de conhecimento? É diferente de dom de sabedoria. Dom de conhecimento é isso que Pedro manifesta. Ele sabe, ninguém lhe contou, ele tem o conhecimento. Não, olha, irmãos, dom de conhecimento é um dom que existe, tem que ser usado com muita sabedoria, com muita discrição, mas aqui Pedro foi assertivo e, como foi assim, quando a gente diz,
na mosca. Pegou bem na questão. Por que Satanás encheu teu coração? Nós devemos orar, porque quando Satanás vem, ele enche o coração e faz estragos à nossa vida espiritual. E se deixar essa dissimulação tomar conta da comunidade, aí vamos ser todo um bando de hipócritas. Nós temos que tomar cuidado com o coração. Ok, depois você sabe que a Safira foi na mesma linha e teve o mesmo fim. Com isso, pastor, o que o pastor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o coração é tramado se a gente não vigiar, se a gente não orar. Diz o Senhor Jesus que às vezes a gente faz como os fariseus, limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está sujo. Cuidado com a nossa tendência a manter uma aparência de piedade, como faziam aqueles falsos mestres que Paulo escreve na segunda carta dele a Timóteo, não é? Aparência de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. É o poder que é Deus ainda falar ao meu coração, que é Deus ainda dizer, filhinho, isso não está bem, isso precisa ser mudado. Não continues por este caminho. Agora, se ele te deixa por conta e risco, corres o risco de se tornar um rei Ezequias, um Sansão. Não. Acho que o pior juízo que pode acontecer para mim e para ti é: fique por tua conta e risco. Tu não queres ouvir? Fique por tua conta e risco. Esse é juízo. E às vezes as coisas para essas pessoas até dão certo. Você veja que o rei Ezequias conseguiu mostrar tudo. Ele continuou sendo rei, rico, poderoso, etc. Mas alguma coisa já tinha acontecido. E não foi boa. Poucos souberam, provavelmente. Mas o profeta Isaías sabia. E confrontou. Ele tentou dizer, não, está tudo bem. Não estava bem. Não estava bem. Sabe, irmãos, realmente vocês cantaram um coro comprometedor. Porque esse coro que a nossa dirigente escolheu, não é? De glória em glória, te vejo, chega uma hora que assim, quebranta-me, transforma-me, molda-me a tua imagem, Senhor. Se Deus quebra, dói. A gente já falou sobre isso, lembra de Jacó? Deus teve que tocar na articulação da coxa, ele saiu manco. Mas antes manco, renovado, transformado, do que andando bem para longe de Deus. Senhor, eu tenho que entender de uma vez por todas aquilo que Jeremias escreve sobre o coração, porque ele dá uma descrição sobre o coração que é simplesmente a radiografia do que é o coração do homem a parte de Deus. Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes a gente não conhece, mas tem alguém que conhece, pode nos ajudar. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu procedimento, segundo o fruto das suas ações. É por isso que o salmista, e eu sempre repito isso, orava, Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, para que eu não me perca, Irmãos, Mateus 6, 19 a 21, só para já... Tenho 5 minutos e ainda temos a última música para cantar, que será a mesma que já cantamos, agora por isso que eu escolhi. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, diz o seguinte: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. E Ezequias foi rico, acumulou tantos bens, até para exibir para os embaixadores da Babilônia. Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O inimigo veio para roubar, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida plena e abundante, eterna. Não deixa Satanás colocar coisas no seu coração que subtraia o principal. Sabe por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema está todo no coração. É dele que procede as fontes de vida. É dele que procede também tudo aquilo que contamina o homem, como Jesus falou. Portanto, o teu coração precisa ser sondado. Se há algum caminho mau, que Deus te livre. E que te mostre que é preciso haver purificação. Quando eu era pequeno, ainda outro dia, né? Quando eu era pequeno, porque ainda continuo pequeno, né? Quando eu era novinho, ainda ontem, eu cantava aqui: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Isso é uma verdade que a gente cantava para as crianças da EBD. Não sei se canta ainda, não é? E ele dizia mais uma coisa interessante: quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. Não é? Sabe, era a coisinha do toque, 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 né? Essa é a música, começa com toque, toque, alguém me bate a porta. É o mal querendo um lugarzinho. O mal sempre quer um lugarzinho no seu coração. É porque ele não precisa de muito para fazer estrago. Só Jesus pede a casa toda. Sabe por quê? Porque se Jesus tiver a casa toda, não vai sobrar lugarzinho para o mal. Todos os dias. O diabo é insistente, ele tac, 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 quem é? E ele vem com sorrisos, vem com histórias, vem com muita coisa. Senhor, guarda o meu coração. Ajuda-me a preservá-lo íntegro e totalmente do Senhor. É por isso que o mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus não é de um pedaço, é de todo. Que Deus nos guarde, que a gente tenha os olhos fitos aonde está o tesouro, que Satanás não tem acesso para roubar nem tirar. É lá em Jerusalém, na Nova Jerusalém, que está o nosso tesouro. Então, nós vamos terminar cantando, que o nosso coração esteja lá, tá bem? Obrigado.